Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito mais do que bem-vindos ao primeiro episódio da nossa saga de discutir a ascensão dos esportes pela cybercultura da internet. Até me enrolei aqui, eu estou hoje com o Luiz Júnior, professor aqui da PUC. Como é que você tá, cara? Beleza aí? Tudo certo? Joia. Eu quero que você se apresente um pouquinho, né? Pode falar com essa câmera, com aquela. Boa. O que você faz? Qual que é a sua função? Eu já sei que você é professor de mídias, de jogos digitais, né? Isso, é. Como se apresenta? Vai dar aquela introspectiva Vamos pra lá, galera. então. Eu sou formado em ciência da computação e meu sonho era fazer games. Eu entrei na faculdade para fazer jogos. Só que eu entrei em 97. Fazer jogo era uma coisa muito fora do comum. Não, a galera, o professor inclusive, geralmente é tudo velho, né? Você não vai fazer jogo nenhum. Na faculdade eu não tive nada de games. E aí eu acabei a faculdade, fui fazer mestrado na área de computação gráfica. E doutorado, depois eu fiz doutorado logo em sequência. Mas o doutorado também não era aplicado em games, ele era aplicado em robótica. Fazer um robô andar por aí, né, que é os robôs da Tesla, tem uma câmera, ele enxerga o mundo ali, e a computação gráfica está rodando ali atrás para identificar o mundo e tentar fazer o robô andar por ali. Na sua época era só 8 bits, 16 bits no máximo. Era 16 bits, eu jogo desde o Atari, né, mas em 97 a gente estava começando o PlayStation ali, né, já estava caminhando um pouquinho, mas fazer games ainda era pôr numa caixinha e levar numa loja para vender, não tinha nada online para você fazer. Então eu acabei meu doutorado em 2008. Em 2009 eu fui trabalhar com desenvolvimento de aplicativos para iPad. O iPad tinha acabado de estava começando a Apple tinha acabado de lançar o iPhone, estava começando a lançar o iPad. Eu desenvolvi um game naquela época lá e esse game colocamos para vender. Ele estava dando mais do que meu salário, larguei a empresa. E desde então vivo de games. O patrão. Vou fazer. Eu sempre tive esse negócio de ser empresário, sempre quis ser empresário, fazer meus games. Eu queria fazer meus games e ganhar dinheiro com isso, né? Empresário no Brasil é difícil, é um negócio meio assim, tem que querer muito ser empresário no Brasil. Mas a área de games é uma coisa que eu gosto. Então, eu curto muito, mais fazer jogos do que jogar jogos, né? Curto muito fazer jogo. Eu gosto mesmo de fazer games, mais na área de simulação. Avião, carro, caminhão, ônibus. Eu gosto de simuladores. Sempre joguei simulador a minha vida inteira. Então é mais a minha praia. E desde 2013 que eu sou professor aqui na PUC. A PUC tem 2 cursos de jogos, 2 faculdades de jogos. De manhã tem o Design de Games, que é um curso de 4 anos, bacharel. E à noite tem o Tecnólogo em Jogos Digitais. É um curso de 2 anos e meio. E os dois têm como objetivo fazer jogos, né? Eu estou desde essa época dando aula aqui, como tem doutorado, arrumei, né? Não consigo fazer games, né? Vou vir dar aula. Depois consegui, com a Apple lançando o iPhone, a Apple Store, permitiu que qualquer um pudesse fazer jogo em casa e lançasse para o mundo inteiro. Então, nesse momento aí. Então você está aqui desde o início, fazendo jogos, produzindo, essa é a sua paixão, né? É o que eu gosto. Tá certo. E vem cá, você então, né? Já que você veio das raízes, né, do jogo, dos jogos, você viu então também o nascimento de um novo esporte, né? Sim. Os esportes. Como é que foi? Porque qual que foi o primeiro esporte que foi ao ar? Cara, eu lembro muito de World of Warcraft, né? Que foi o primeiro que começou, que eu me lembro, assim, né? E eu jogava bastante. Eu sempre joguei World of Warcraft. Daí veio o Warcraft, que veio como os primeiros MOBA, né? E que era um mod, na verdade, do Warcraft, né? Não era bem um jogo. Ele fez um mod lá e meio que virou um jogo e que a galera curtiu pra caramba, né? Sim. Virou os League of Legends, né? Esses jogos que tem hoje em dia, né? E sempre teve campeonato de games, cara. Mesmo de antigamente, sabe? Eu gosto muito de automobilismo virtual. Eu tinha simulador em casa. Como eu gosto de simulador, né? É a minha praia. Eu joguei muito esportes na área de automobilismo virtual. Inclusive, um brasileiro, ele foi campeão de automobilismo virtual pela Audi. E ele foi correr de carro de verdade. Caramba, que da hora! E muitos pilotos hoje chegam nas categorias aí de base do automobilismo vieram dos simuladores, né? O próprio Max Verstappen, mesmo da Fórmula 1, ele joga pra caramba simulador. Né? Então é uma área de esportes, que a gente fala muito aqui no Brasil de CSGO, de jogo de futebol, né? Mas lá fora é muito forte também o automobilismo, né? Que foram os que popularizaram essa questão do esportes aqui foi o CSGO, não foi? É porque o brasileiro, cara, a gente fazer um parênteses aí,
sobre o porquê que a gente joga muitos jogos no Brasil. Porque a gente não tem dinheiro. Essa é a verdade. Se a gente tivesse dinheiro, a gente estaria no show do Metallica todo final de semana, a gente estaria no show, sabe, todo final de semana eu estaria vendo uma banda, ou um teatro, ou um show. A gente não tem grana, não tem como pagar R$600, 500 final de semana que vem. Então, quando a gente aqui do Brasil não tem dinheiro, então o que as pessoas fogem? Para o digital, que é onde é barato. Então, ou a pessoa compra já um videogame, um PlayStation, um Xbox, que já vem com o FIFA, e ele só joga isso. Né? Ou ele tem um computador em casa que não é um computador muito bom, que é caro, e vai jogar CSGO ou League of Legends, que é leve. E é grátis. O brasileiro não gasta, porque a gente não tem dinheiro. Não é que a gente não quer gastar. A gente gostaria, mas a gente não tem dinheiro. Vou comprar os packs. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito como monetizar games. Como você ganha dinheiro com jogos. Fazer o jogo é uma coisa, ganhar dinheiro com jogos é outra coisa totalmente diferente. Né? E nesse canal eu falo muito desse negócio de você conseguir fazer o usuário gastar alguma coisa, converter um usuário que não gasta nada em um usuário que compra alguma coisa. Isso vale para todos os jogos. Então a galera do FIFA reclama que o FIFA é caro e ainda vende itens lá dentro, é porque eles sabem o quanto que ali está dando dinheiro. Se não desse grana, eles não estariam fazendo aquilo. Eles estariam fazendo uma outra forma de ganhar dinheiro. Mas o Brasil, apesar de ter muitos jogadores, a gente gasta pouco. Não é o mercado que dá dinheiro para essas empresas. Por isso que poucas empresas também investem no Brasil. Eles estão de olho aqui. A gente joga bastante, mas a gente não tem tanto faturamento. A gente tem muito tempo de uso. Então o brasileiro gosta de ver jogo com propaganda. Né? Propaganda a gente vê direto, Netflix, YouTube, né? Isso que me irrita. Você paga o bagulho e tá com propaganda na sua tela. Então é porque a gente não monetiza tanto a empresa com compras dentro da empresa, então as empresas têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Eles ganham dinheiro através das propagandas. Até agora tá virando moda você pagar, que igual você falou, e ainda tem que assistir propaganda. Exatamente. Então eu tenho Disney Plus lá que ainda ganha de propaganda. O que eu acho absurdo. Eu assinei a Max recentemente, aí tava lá, opção mais barata, com anúncios. Como assim? Eu pago esse bagulho, cara? Exatamente. Se quiser sem anúncio, tem que pagar mais caro ainda, né? Exatamente. O próprio YouTube Premium, que eu uso muito o YouTube, eu pago, mas ele vem subindo no preço, né? Então, assim, eles descobriram uma forma de ganhar dinheiro. E é um monopólio, né? São poucas empresas, assim como tem poucos games também. São poucos jogos que são grátis e que muita gente joga. Porque se você não tem... É difícil, é uma área bem concorrida. É verdade, sim. Então, assim, você diz, então, essa nova cultura de jogos, porque hoje o que a gente tem no Brasil é mais uma cultura do que é muito mais uma cultura do que um gastalhão, né? O cara que vai lá só compra, como tem em outros lugares. Você diria que esse tipo de situação que a gente tem do jogo grátis, do apelo pro jogo que dá essas recompensas através de anúncios, etc., se tornou uma nova linguagem cultural brasileira? Isso é mundial, viu, cara? Na verdade, não é só brasileiro. Aqui Brasil, Índia, Rússia, países que estão em desenvolvimento, normalmente consomem muito esse tipo de jogo grátis que você tem itens lá dentro. Sim. Justamente pela falta de dinheiro que a gente tem. Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, o cara vê lá um pacotinho de $10, ele compra, sabe? Ele tem dinheiro, ele tem um iPhone na mão, é outro mundo. Tanto que o maior mercado de games do mundo é Japão e Estados Unidos. Sim. Estados Unidos e Japão. Porque é onde tem dinheiro, é onde eles gastam dinheiro com games. O Brasil joga muito, se eu joga até mais do que eles. Muito possivelmente. Mas tem que ser jogo grátis. Quem começou com esse negócio de jogo grátis, cara, foi o Facebook com aquele Farmville. Era um jogo de fazendinha, onde começou o jogo grátis, eles faturavam muito mais do que muitos jogos pagos. É verdade. Porque a pessoa ficava viciada de uma certa forma, que ela queria comprar uma vaca rosa, porque o amigo do lado tinha uma vaquinha rosa. E como o eSports vieram jogos de versus, né, online, com essa ideia de ser grátis, eles pensaram, a gente tem que ganhar dinheiro de forma como nós vamos monetizar isso daqui. Só propaganda não consegue pagar as contas. Não adianta muita coisa. Então eles envolvem muito essa questão do psicológico, do cara querer abrir um item e você não sabe o que tem lá dentro. Eu jogo o Destiny, que tá rodando aqui, o Destiny 2, e você ganha umas caixinhas lá, que chamam engramas, você não sabe o item que vem lá dentro. É uma loot box. É uma loot box. Essa loot box, inclusive, pode ser coisas boas, e às vezes eu tenho que jogar muitas partidas para conseguir o item que eu quero. Porque é um item aleatório, que pode vir até um item ruim. Era o que eu queria, mas a combinação dos stats, dos itens, das configurações daquela arma, não era o que eu queria. Entendi. Né? Então a gente chama de grinding, né? Você tem que ficar jogando várias vezes aquilo ali para tentar achar o item que você quer. Ou você compra. Sim. Né? Ou você compra e você
troca o seu tempo por dinheiro. Você gasta o dinheiro para não gastar, não ter que jogar. Eu gosto de jogar, mas eu não me preocupo muito com isso, não. Mas a loot box, ela tem uma questão psicológica a ver com a questão de você estar abrindo... É igual você abrir um booster de Pokémon ou de Magic. Pô, você quer ver se vai ganhar uma coisa muito valiosa ali dentro, sabe? Você quer ganhar o Charizard, óbvio. Tanto que às vezes tem muito jogo que você ganha a caixa, você segura, você ganha a caixa. Pô, a caixa é premium, mas você não tem a chave. Isso é verdade. Entendeu? A chave tem que comprar. Então é porque é a questão psicológica do ser humano, né? Da ganância, né? Sim. Isso aí a União Europeia bateu muito forte nisso daí, porque até então as empresas não falavam o que vinha lá dentro. Agora tem que dar uma porcentagem de chance do que é que pode vir lá dentro daqueles itens. Sim, sim. Sabe? Não que vai ter alguém também verificando se aquela ali é real. Mas as empresas grandes evitam esse tipo de problema, porque elas podem até falir num processo judicial muito grande se já enganando o usuário. Os usuários vão começar a ficar bravos com aquele jogo e vão abandonar, né? Sim. E vem cá, sinceramente, todo esse tipo de conteúdo grátis, etc., se popularizou muito com o Free Fire, não é? Afinal, o cara que tinha o J5 no celular instalava e tava tudo certo. E era no celular qualquer. Então, assim, é aquela coisa. Putz, tô com vontade de jogar uma coisa. Todos os meus amigos estão jogando Free Fire. Eu também vou jogar. Então, indo para uma questão mais, né, mais adiante no que a gente estava discutindo de cybercultura e esportes, se não me engano, a Loud começou pelo Free Fire também. O que acontece é o seguinte, a gente antigamente, em casa, tinha desktop e notebook para rua. Depois foi evoluir notebook em casa e celular para rua. Sim. Agora a galera só tem celular, nem computador tem em casa mais. Você pega a grande maioria da base de pessoas, molecada que tá vindo agora, a molecada tem o celular no bolso o dia inteiro. Então o que é mais fácil para ela jogar? Ela pegar um celular e abrir para jogar. Exato. Então o mercado mobile, jogos mobile, é o que mais cresceu, já passou PC há muito tempo. Já passou PC? Nossa, mas já há muito tempo, já há mais de 10 anos, já que já é mais rentável do que o PC e videogame junto, jogos para celular. Caramba. Por isso que todas as empresas grandes estão em celular, né? Por isso é que a galera lá ficou brigando com a Apple lá, né, do Fortnite, né, porque a Apple comia uma porcentagem das vendas de todos os itens, que esse é o padrão, né? E ela quis vender por fora, sem cobrar, sem pagar nada para a Apple, e o Fortnite não está no iPhone desde então. Mas você pega mesmo assim, Free Fire, Fortnite, jogos que estão em celular, é o que tá na mão da molecada, né? Então a molecada tá muito fácil para eles jogarem hoje jogos de celular. Sim. Então é o mercado hoje, assim, você pensar em esportes hoje, PC, o League of Legends foi muito forte há um tempos atrás, mas hoje tem muito jogos em celular, né? O celular hoje a maioria dos gamers hoje estão em celular. Hoje em dia todo mundo joga alguma coisa, né? Joga alguma coisa, celular. Todo mundo joga alguma parada. E assim, eu queria perguntar pra você, como é que você vê o esportes, né, nesse quesito de juventude e sociabilidade? Porque assim, quem não joga tá excluído hoje em dia. É praticamente isso. Você vai numa sala de terceiro ano, até um pouquinho menor, a galera aí do sexto, sétimo, não tem nenhuma pessoa que não joga alguma coisa, seja Roblox, seja o próprio Free Fire, ou até mesmo no console. Como é que você vê isso? Eu tenho sobrinhos meus que jogam, eles começam jogando Minecraft, Roblox, né? Não são jogos tanto inversos ainda, né? Não é um esportes, mas eles já estão... O videogame faz parte da vida deles, de todo mundo, das crianças hoje em dia. Eu falo videogame no sentido dos games, né? Pode ser, não importa onde esteja esse game. Pode estar no computador, pode estar no videogame ou no celular. O celular é o caminho mais fácil, né? Não é à toa que foi proibido o celular nas escolas. Porque o molecada fica jogando. E não é só jogando, é TikTok também, né? Porque as mídias sociais, elas têm... Porque o que os games trazem pra gente? Serotonina, né? Tem aquele negócio, né? Você vai estar jogando ali... E as mídias sociais também tem isso, né? Passar o dedinho pra cima toda hora vendo um conteúdo novo, vai te trazendo, vai te deixando o seu cérebro lá ligadão, né? Então, essa questão das crianças jogar, não tem jeito, cara. Isso aí desde pequeno tá com o celular na mão já. E outra, os pais também, quando a criança tá enchendo o saco, a primeira coisa que ela faz é dar um celular na mão da criança. Entendeu? Então, não vem reclamar depois. Sim. Faz parte. A criança vai jogar mesmo. Pra caramba. E vai fazer isso aí, ó. Essas crianças que estão crescendo hoje, quando elas entrarem no mercado de trabalho, quem entrar em marketing ou quem entrar em jornalismo e jogou a vida inteira, vai direcionar mais o seu conteúdo ao que ela conhece. Hoje tem um pessoal mais velho que tem que
olhar para trás e ver que a molecada tá jogando para poder vender alguma coisa para eles. Só que eles não são o mercado que compram ainda. Mas a hora que eles começarem a trabalhar daqui 10 anos, eles tem os seus 10, 12, 15 anos aí, vão estar com 25 no mercado de trabalho, essa galera vai começar a consumir. E eles não vão consumir o que eles não conhecem, vão consumir games. Sim. Cultura gamer. Ou seja, isso daí só tende a crescer. É um mercado que só tende a crescer. Só tende a crescer. E partindo para o ambiente mais universitário, assim, você vê que hoje as instituições de ensino, PUC, ou até mesmo algumas outras que você conhece, que você tem contato, elas direcionam o aluno, ou até mesmo o próprio professor, a conhecer mais o ambiente dos jogos online, ainda mais focado no esportes, ou ainda pena nesse quesito? Games, cara, para quem não é da cultura gamer, ainda é um pouco o pessoal tem preconceito, né? Até o curso de jogos, mesmo o design de manhã, alguns pais têm preconceito que os alunos entrem no curso porque acham que fazer joguinho. Tá? Sério? E paga pra ele também, né? Só que games é a maior indústria de entretenimento do mundo. Sim. Entendeu? A maior indústria. Mais do que cinema, é mais do que música. Quando somar as duas juntas, não dá games. Então, o preconceito, eu acho que o preconceito tinha que ser para alguém falar assim, quero fazer cinema. Aí, então, beleza. Então, aí você tá pode ter preconceito, né? Mas não com games. Então, assim, na PUC, a gente tem 2 cursos de jogos. A PUC incentiva muito essa área de gamer e fazer games como profissão. Não como jogar jogos como profissão. A PUC ela tem foco em criar profissionais que podem trabalhar no desenvolvimento e criação de games. Né? Poderia ter mais um pouco de foco em arrumar alunos que queiram jogar profissionalmente, né? Mas não é muito isso. A gente tem alguns trabalhos, alguns professores, alunos que têm pesquisas nessa área aqui dentro, Sim. Mas não é o foco da faculdade. A faculdade tem foco em criar a profissão de game developer, né? Que é diferente do cara que está aqui. Porque assim, o game developer, vou fazer um paralelo aqui. Quando eu tenho 46 anos. Eu gosto de programar. Mas eu poderia programar e dar aula com 50, 60 anos. Porque a tecnologia ela vai mudando, mas a base continua. Agora, talvez um pro player, que igual a pessoa estava aqui hoje, está com 22 anos jogando FIFA. Com 50 ele vai estar jogando FIFA? Nem sei se vai ter FIFA. Acho que vai. Porque tem jogo de futebol desde sempre. Desde o ataque tem jogo de futebol. Jogo de luta, jogo de MOBA, sempre acredito que vai existir. Talvez seja alguma coisa mais tecnológica no futuro, a gente não sabe como vai ser os videogames do futuro, né? Mas a questão é, será que a profissão de game developer você pode ficar sua vida inteira trabalhando e criando games? Agora, a profissão de pro player é um pouco mais difícil, porque o cara é um atleta, né? Ele vai jogar a vida inteira, ele vai conseguir jogar com 50 anos de idade. Eu percebo isso, que quando eu ia jogar jogo de corrida, de carro, eu apanhava eles pra molecada, porque ele sabia onde pôr a roda exatamente numa curva. Sim. No pixel ali, ele sabia ganhar tempo ali. Eu teria que jogar muitas horas naquela pista para saber que por ali eu ganhava um pouquinho mais de tempo. De vez em quando eu pegava alguém passando por um lugar diferente e falava, opa, se eu passar aqui eu pego um pouquinho mais rápido. Mas é uma coisa que na vida real eu não passaria com o carro naquele lugar. Mas por ser um videogame, daria para fazer. Então, né, fugindo um pouquinho da pergunta, mas estendendo um pouquinho mais a pergunta, assim, não é uma profissão difícil, né, a de pro player, assim, porque é um atleta. Todo atleta tem o seu tempo de jogo, o seu tempo de vida. Ele vai ter que depois, a gente vê mesmo, o Ronaldinho, o Ronaldo, né? Os próprios. O próprio Neymar, né? Pô, ele tá numa idade que, assim, ele tá ganhando muita grana mais pelo estilo de vida dele. Sim. Do que pelo que ele joga. Sim. Né? É mais ou menos assim que a gente vê, né? Sim. Quando você pega uma nova coisa e apresenta ela para a geração Z que está surgindo agora, a tendência é que tudo isso migre para o digital. Né? Ou seja, nunca vai ser aquela coisa, é apenas um jogo. Sempre vai ter uma base muito profunda, tipo um fandom, a galera que gosta bastante se reunindo na internet. Como é que você vê isso hoje em dia? Por exemplo, muito do esporte que a gente tem hoje, para você, seria unicamente popularizado por conta da internet ou por outros fatores, assim? Não, é a internet mesmo. A internet é que proporcionou você poder assistir, né, no YouTube. Eu fico assistindo Destiny lá porque eu quero ver como os caras... Eu não gosto de versus, eu não jogo, né, eu só jogo cooperativo. Mas eu quero ficar vendo o que os caras estão fazendo para jogar, né, como que eles jogam. Então, onde que eu viria isso? Então, tem lá a Sport TV tentando passar League of Legends.
Cara, é uma tentativa de tentar trazer um público que não assiste Sport TV. Quem assiste Globo? Geração Z assiste Globo hoje em dia? É difícil, né? Então eu acho que hoje a televisão, ela sofre um pouco com o mercado que ela não olhou há 10 anos atrás. Se ela tivesse olhado para os pro players, para os gamers há 10 anos atrás, essa galera não tinha abandonado a TV e ido para YouTube. Então hoje o YouTube a gente tem muito... basicamente todos os gamers estão no YouTube, no Twitch, né, e outras plataformas. Então, muito difícil a televisão tentar atingir esse mercado hoje. Tá certo. Porque não é o público, né? O público não está lá. Não mesmo. O público está só na internet. Aquela coisa, né? Se não fosse pela internet, hoje em dia o GTA V não teria metade da sua fama. Tá que não é um e-sport, mas ainda assim é o GTA V. Tudo que vai na internet, você vê, tudo é bombado, né? O vídeo deles atingiu 1 milhão de views em acho que 1 ou 2 dias. Dia. O GTA VI. O GTA Cara, 6. Então, assim... Fantástico. Então é muito... Eles teriam que gastar uma grana absurda para colocar isso numa propaganda no Jornal Nacional, por exemplo. É verdade, entendeu? Sim. Eles só subiram o vídeo no YouTube. Então, tem muito dessa questão do onde que vai o marketing, né? Então as empresas hoje estão no marketing digital e sabem que games é digital. Então elas sabem que o mercado gamer é muito forte, né? Justamente porque é um mercado que é muito apaixonado pelo que consome, né? É muito fácil para eles. Você tem que entender o mercado gamer para você poder vender para gamer. Isso aqui é uma questão que não é do marketing. Só os novos chegando no marketing vão conseguir direcionar mais. Voltando aqui de um breve intervalo de poucos milissegundos, vocês nem perceberam, afinal a magia da edição faz toda essa mágica acontecer. Bom, professor, eu gostaria de saber um pouquinho mais. A pandemia foi recente, né? E você vê que a pandemia ajudou no crescimento dos e-sports no Brasil, assim como no mundo? Porque assim, a gente estava trancado em casa. Os esportes físicos eram restritos. O e-sports, desculpa, eles deram aquele boom? Não só acho que a pandemia, cara, ela causou uma mudança no hábito das pessoas, meio rápido, acelerado, e era uma coisa que ia acontecer com o tempo, de a gente usar mais celular e mais internet para a gente se comunicar e ver os conteúdos. Mas a pandemia arrebentou, falou, agora vocês vão ter que fazer isso. Obrigou a gente a fazer isso. Então obrigou a gente a ficar em casa jogando, né? Não tinha que fazer. A quantidade de jogos que eu zerei na pandemia, rapaz... Realmente o negócio da pandemia foi tenso. E todo mundo estava em casa, faltou tablet, faltou celular, você não conseguia comprar, faltou chip no mundo para fazer, e tanta gente precisando comprar, porque as crianças tiveram que ficar em casa estudando, então as escolas mandaram tablet para as crianças, tiveram que comprar. Isso foi no geral, né? Eu dei aula na pandemia e muitos alunos ou estavam no seu computador, às vezes até jogando, tendo aula comigo, né? Imagina. Então, assim, deu um boom mesmo, que deu uma impulsionada muito forte, e quem não jogava começou a jogar, isso diversas faixas etárias, né? Mas deu uma empurrada muito porque a molecada que deveria estar na escola, brincando na escola, estava em casa, no computador, né? E não tinha muito o que fazer. Se os pais não deixassem no videogame, no jogo, no celular, não tinha muito para onde a criança ir, porque ela não podia nem sair da casa dela para brincar lá embaixo, do prédio, né? Não tinha o que fazer. Então, realmente foi uma acelerada no mundo inteiro, cara, isso daí. Antes existia o sonho de que toda criança, né, queria ser um astro do futebol, ia ser um artilheiro famoso, ou um cara famoso, estrela de cinema, etc. Hoje você vê que existe esse sentimento igualitário de querer ser um astro dos games? Ou um streamer famoso, alguma coisa assim, relacionada ao... A galera quer ser youtuber, cara. A molecada gosta muito de ser... Porque assim, o game... Não é todo mundo que vê games como profissão. Jogar jogos como profissão. Mas eu vejo pelos meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, eles querem ser youtuber, querem ter canal no YouTube, eles querem ser influencer. Porque quando eu era pequeno, eu assistia programas de infantil na televisão, de manhã. Essa molecada não, eles veem Naldinho, coisas do YouTube. Para eles, o YouTube é o programa infantil deles. Então, eles estão crescendo com esses influencers e eles estão vendo que eles querem ser os influencers também. Então, essas crianças estão crescendo com isso. E muitos ali tem o e-sports como não. Porque e-sports, a gente fala de e-sports, você não precisa ser um atleta que você vai ganhar dinheiro com aquilo, você pode simplesmente se divertir. Jogar, quem joga... Eu joguei muito League of Legends, eu parei de jogar porque é estressante. É um saco ficar jogando League of Legends, porque tem um monte de gente xingando ali.
Então eu jogava mudo lá e a galera me xingava porque eu tava jogando mudo, mas é o único jeito de eu conseguir jogar de boa. Faz seu trabalho aí, eu faço o meu aqui, entendeu? Você não tem que ficar falando comigo, cada um sabe o que faz. Porque fica tanta conversa no chat, a molecada enchendo o seu saco, você não consegue jogar. Né? Então, não necessariamente quem joga esportes vai ser um profissional e vai ganhar dinheiro com isso. Pode jogar só por diversão. A maioria, né? A maioria é assim. É igual quem joga futebol na praça, quem junta os amigos para jogar futebol vai jogar por diversão. Poucos são profissionais, e mesmo os profissionais são poucos que ganham dinheiro. Né? No futebol também é assim. Em qualquer esporte, na verdade, né? É que o esportes, ele realmente tem essa questão um pouco do preconceito, porque acha que é só realmente uma coisa que não envolve tanto físico. Mas é complicado isso daí, porque tem muita pesquisa que fala que o esforço mental é tão grande ou maior até do que um atleta, de verdade. Só que você não tem um esforço físico proporcional ali. Mas nem todo esporte também tem esforço físico. Não é todo esporte que precisa ter esforço físico, né? Tem aquele esporte lá que os caras jogam no gelo lá, né? Joga aquela bola que vai girando. Não é hockey. É um monte de esferas assim que ela vai girando e vem alguém esfregando. Ah, né? Sei. Só o cara que esfrega ali que tá fazendo exercício, né? Os outros ali tá só mirando, sabe? Né? Então tem muito esporte que não é físico. Né? Você tem tiro, né? Sim. O tiro mesmo, o cara tá concentrado ali, dá só um tirinho, né? Você vê na Olimpíada todo mundo gordinho. Porque ele é um esporte de concentração. Né? Ele não tem uma coisa que você precisa ter um musculoso, um físico próprio para aquilo, mas envolve muita questão de concentração e de domínio porque você pensa, hoje se diz muito que médico que faz operação, com a laroscopia, sei lá qual é o nome daquilo lá, que usa câmera, né, laroscopia? Não, o cara faz 3 furinhos na sua barriga e entra com uma câmera dentro de você, só que ele tá controlando isso pelo controle, ele pega um controle, vai numa câmera olhando e aperta para cortar, vem, é um joystick. Caramba! Aí o médico, esses caras normalmente jogam videogame. Sim. Porque aquilo ali pra ele tá com... É um robô, né? É um robô que tá movimentando todo o equipamento ali. E é um joystick que ele tá controlando. Incrível, caramba. Então é o médico que é de operação, assim, eles jogam bastante também. Caramba, fugiu um pouquinho do assunto. Fomos tudo pro outro lado, mas corta aí depois, Não tem problema. Mas, cara, agora você, antes de começar aqui o programa, você tinha nos dito um pouco sobre as IAs nos games. E existe toda uma questão de um equipamento tecnológico por trás de alguns equipamentos que ajudam a performance de alguns desportistas do esportes, etc. Mas no contexto mais geral mesmo, como é que você vê o impacto da IA dentro dos esportes específicos? A gente, na área de desenvolvimento de games, ela está muito forte para criar conteúdo, né? Criar modelos 3D, criar imagens, criar conversas, né? Bem possível os games do futuro, você vai conversar com pessoas dentro de um cenário, de uma cidade, que vão ser todas as pessoas com inteligência artificial que parecendo outras pessoas de verdade ali. Tá indo para esse caminho. Mas no esportes, por exemplo, assim como no esportes no geral, você, por exemplo, eu sei por causa de automobilismo virtual tem um pouco disso. Você saber quantos segundos você deu por volta, o quanto você perdeu em cada curva, qual setor foi melhor, qual setor foi pior, que tipo de combinação de pneu que você poderia usar para ser melhor naquela parte da pista ou não. Isso aí pode ajudar você, porque você pode pegar, dar 50 voltas com o pneu, troca o pneu, dá umas 50 voltas, e você vai ter uma base de dados que você, para analisar manualmente, seria muito difícil, mas a IA te dá uma resposta rápida. Ela vai te falar, nesse perfil aqui que você de pilotagem, melhor você usar esse tipo de pneu, ou esse, só que o pneu é um dos itens, aí você tem acerto de suspensão, você tem acerto de alinhamento do carro, peso, distribuição de peso, distribuição de frenagem. A IA vai dando... Ela vai te dar mais ou menos um balanceamento do que seria melhor do seu carro, baseado no que você testou. Isso vale para futebol, que tem os estatísticos de futebol, o cara fica lá vendo quantos chutes deu ao gol, quantos metros o cara correu, né? Então a IA ela vai conseguir analisar essas informações e te dar um direcionamento de onde você tem que melhorar. Hoje já tem muitas IAs que estão trabalhando com esportes reais, em beisebol, onde o cara filma ele, em beisebol e em basquete, filma ele acertando uma bola na cesta, jogando várias vezes, e vai dando para ele qual é a trajetória que ele está fazendo da bola, e o quanto ele está errando, e quanto ele vai... O que ele tem que fazer para corrigir o acerto dele no arremesso de basquete ali. Tudo com câmeras,
observando em tempo real, e isso daí elas estão também fazendo isso, a IA avaliando o jogo em tempo real, né? Ela consegue saber onde que os players estão no campo, e nada mais fácil do que aplicar isso para o mundo digital, né? É só na verdade, todo o eSports é meio que uma simulação de alguma coisa real, né? Certo, vai, pensar League of Legends, né? Mas poderia ser quase que um paintball, vai, né? Tem uma lógica, né? Parecida, né? Um time do outro lado, um time daqui, né? CSGO é um paintball, basicamente, né? Um jogo de tiro, né? Um jogo de corridas, né? Gran Turismo. Então, como essas empresas elas olham muito essa questão para os players, eu acho que os players podem começar a usar cada vez mais. É que a IA é uma coisa muito recente. A gente não tinha na pandemia. Eu já falou que a pandemia é recente, mas é a mais recente ainda. O ChatGPT foi lançado depois da pandemia. Sim. E a gente está tendo acesso agora, facilitado a IA, para poder analisar essas informações. Então, você poderia subir uma planilha lá com todos os seus dados e ela poderia tirar informações dessa planilha para você. Inclusive, as IAs é uma questão muito antiga no mundo dos jogos, né? Vamos falar bem a verdade. Sim. Desde que eu era pequeno, eu lembro muito bem que quando surgiu o termo IA, né? Desde que eu era pequeno, não, desculpa. Eu imaginei uma coisa e pensei outra, desculpa. Falei outra, né? Desde quando eu era pequeno, eu via lá, né? Jogar contra a IA. Sim. IA do console, a IA treinada, tudo mais. Só que eram IAs muito ruins. Tanto é que a gente ganhava delas rapidão. Vamos lá. Você pega um Forza Horizon, por exemplo. Forza Horizon, um Gran Turismo. É muito fácil de vencer essas IAs. Sim. Agora, com esse avanço, né, mais recente das IAs, que agora está se popularizando, tendo mais pesquisa aprofundada nela, acho que a gente consegue ter jogos tanto mais desafiadores para o player, tanto quanto até mesmo para colocar esse cenário num torneio, num eSport de verdade. Né? Talvez desportistas batalhar contra uma IA extremamente bem treinada, Sim, como desafio final. porque as IAs, elas sempre foram programadas por seres humanos. Então você tem que programar o comportamento daquele jogador para ele responder ao que o player está fazendo. Sim. E é sempre que a hora que você descobre como ela funciona, é um robô, aquilo ali, e sempre vai fazer a mesma coisa. Com a tecnologia avançando, a IA vai conseguir mudar o jeito dela de jogar se ela precisar ganhar de você. Porque hoje, para ela ganhar de você, ela rouba. Você vai jogar Mortal Kombat, por exemplo, basicamente o computador sabe o seu ataque e defende instantaneamente em milissegundos de você. Né, no mais difícil. O mais fácil, ele demora um pouco mais para defender. Então tem um balanceamento meio que fake. Não é tanto que quando você vai jogar contra uma outra pessoa, o negócio fica totalmente diferente. Por isso que as pessoas gostam de jogar contra outras pessoas. Porque a IA ela é muito limitada hoje, né? Sim. Pode ser que a IA consiga ficar assistindo a gente jogando FIFA e aprenda a jogar FIFA com a gente e a gente vai ter o melhor adversário para treinar ou a gente aprender a jogar. E ela pode também começar cada vez mais, fica mais difícil conforme você vai aprendendo. Ela começa fácil, você vê que você começa a ganhar dela, ela vai ganhando de você. Sim. Ela pode ir crescendo e complicando a sua vida cada vez mais para você ir evoluindo, né? Então, como treinador, por exemplo, pode ser que muitos players no futuro usem IA como um coaching digital, entendeu? Para finalizar aqui, última pergunta, eu juro para você, na sua visão, qual é o futuro dos esportes? Baseado em tudo que a gente falou até agora. Qual que é o futuro? Qual que é o público? Qual que é a IA, talvez? Tudo que você analisou até agora, com toda essa síntese, o que você pensa do que vai ser daqui a 10 anos, por exemplo, do esportes? Se a gente olhar 10 anos para trás, que praticamente não tinha quase nada, e o que tem hoje, né? Você vê arenas lotadas, né? No Brasil não é tanto ainda, mas lá fora é bastante, é bem forte, né? Somente na Ásia mesmo, porque eles jogam muito. No Brasil a gente tem muitos problemas, né? Só a questão, games é uma escapatória pra gente, né? Dos problemas, não é uma profissão. Mas se a gente olhar para frente 10 anos, o que acontece é que aonde tem dinheiro as empresas vão. Né? Então, se tiver cada vez mais pessoas jogando, que é o que está acontecendo, né? Que as crianças estão nascendo já com o celular na mão. Né? Então a tendência é que o mercado de games fique cada vez maior ainda e esportes vem junto. Né? Sempre a gente fala de games, vem o esportes está dentro de games. Né? O mercado de games é um mercado que engloba todos os esportes dentro ali. Então, assim, o que vai ter de tecnologia para a gente no futuro, a gente não sabe ainda, mas
quais serão os videogames do futuro, né? Será que é realidade virtual? A gente não sabe para onde vai caminhar, né? Mas aonde for caminhar, os players vão estar jogando, né? É difícil a gente prever hoje, porque a IA está muito recente. A gente não sabe o que a IA vai conseguir fazer com os games no futuro, né? Está começando a ser aplicado agora. Se ela realmente for um bom adversário, pode ser que sejam os humanos contra as IAs no futuro. Esses sejam os players jogando contra as IAs. A gente não quer mais jogar com pessoas. Pode ser isso aí. Não sei se vai chegar nisso. Medo da liga, rapaz. Não, eu só trato a IA muito bem, porque o dia que ela virar um robô real, ela pode vir me matar de madrugada. Aquela coisa. Olá, por favor, ChatGPT. Eu venho através dessa, queridíssimo ChatGPT, solicitar que faça um texto para mim. Você já mandou o ChatGPT naquele lugar? Não, eu não sou louco. Ele responde com uma educação, tá mó dó. Não, mas ele tá anotando. Ele tá anotando. Ele tá anotando. É que ele não virou um robô ainda, mas a hora que ele virar um robô, ele vai vir. Ele vai vir. Obrigado, professor. Beleza. Muito obrigado. Eu peço para que você fale um tchau pra galera que tá nos assistindo aqui naquela câmera ali. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter me convidado aqui para esse bate-papo sobre eSports. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre como fazer games e como ganhar dinheiro com games, e como que essa galera do FIFA, do League of Legends tá ganhando dinheiro com games, entra no meu canal no YouTube, procura lá Game Loot Dev, de developer. Game Loot é de loot, né? De lutear, de loot box. Procura lá. Game Loot Dev é o ícone do Mario, lá, a moedinha do Mario, o ícone do meu canal. Se inscreva lá para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os bastidores de como ganhar dinheiro com games. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. É isso aí. E é isso aí, galera. Estamos acabando o episódio por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E no próximo episódio, fiquem ligados, porque a gente vai estar aqui com um pro player. Mano Titara, nós.